Muitos pais não criam, não investem em ter uma imagem de autoridade em que o filho olhe e respeite. E aí quer fazer o quê? Impor pela força. E pela força não vai rolar. Não vai. O filho não consegue. Ele precisa de exemplo. Você precisa construir credibilidade. Ah, pastor, você está de sacanagem. Construir credibilidade com meu filho. Eu dei no peito para mamar, mano. Eu troquei fralda. Não, essa é verdade. Por quê? Embora você tenha feito tudo isso aí muito bem, chega uma idade em que o filho começa a avaliar, ele não sabe ainda, mas ele começa a avaliar caráter. E ele vai tentar identificar caráter que se assemelha ao dele para ele seguir. Por isso que muitos de vocês têm dificuldade de lidar com os pais. Por isso que muitos de nós olhamos e falamos assim: minha mãe é legal, mas eu prefiro ela lá e eu aqui. É melhor não estar muito perto não. Por quê? Porque nós não vimos similaridade de caráter, nós condenamos as posturas deles. E aí nós queremos nos afastar, como se fosse a solução. Só que se você chegar num ponto desse, a solução não é se afastar. Se não for um relacionamento tóxico e doentio, onde a mãe é extremamente doentia e que aproveita da bondade do filho e usa e machuca o filho, se não for esse o caso, e se você for se afastar, você está perdendo os últimos anos que você poderia aproveitar com a sua mãe, com o seu pai. Isso não é sábio. Isso não é honrar pai e mãe. Então honrar pai e mãe não é obedecer pai e mãe dependendo da altura da sua vida. Pais, criem caráter, criem autoridade. Sejam pessoas que seus filhos gostariam de imitar. Eles podem até discordar, mas eles vão olhar e falar: pelo menos tem coerência. Não adianta um pai chegar, e acontece isso muito com pastores, vou falar da minha alçada. A gente prega aqui uma coisa muito legal, aí se eu tivesse filho, aí chegava em casa, eu gritasse com a minha esposa, eu não conseguisse manter o equilíbrio da submissão, não conseguisse manter as minhas palavras a longo prazo, meu filho ia me ver aqui de uma forma, em casa de outra forma. Isso não é saudável. Outra coisa que pais fazem, que é muito interessante, tem pais que não dão a mínima para discutir na frente dos filhos, mas quando vão namorar e se elogiar, fazem no privado, fazem no escondido. Os filhos não veem os seus pais trocando carinho, só veem seus pais discutindo e brigando. Que mais você está passando para os seus filhos?